Fala galera, estamos aqui para mais uma aula de História. Sou o professor Cláudio e o assunto de hoje é as Cruzadas da Baixa Idade Média. Vamos lá. Bom, após o ano 1000, começa a ocorrer uma série de mudanças dentro daquela área da Europa que nós chamamos de Europa cristã. Bom, houve um aumento exponencial da produção agrária. Isso se deveu às melhoras técnicas. Eles inventam o arado de ferro, o que permite uma forma mais consistente de você trabalhar a terra, e também um sistema de rotatividade de plantações. Isso leva a um aumento muito grande da produção, o que leva ao segundo evento, que foi o aumento demográfico. Com mais alimentos, morre-se menos, se fica menos doente e vive-se mais. Então há um aumento gradativo da população. Com esse aumento populacional, ocorreu uma melhora da segurança. Lembrando que na primeira fase do feudalismo houve o encelulamento dentro daqueles domínios que as pessoas chamam de feudos. Então ali se plantava para o consumo. O que se consumia era produzido ali dentro. Mas agora há um excedente de produção. E também pode-se montar uma guarda melhor para proteger as pessoas que levam de um local para outro a sua produção para comercializar. Isso é o renascimento comercial. Os feudos agora, eles comercializam entre si. Vendo nisso uma oportunidade de ganhos, os senhores feudais, aqueles donos dos castelos, eles começam a promover em suas dependências os mercados, as feiras. Essas feiras da Idade Média vão ser o grande evento que vão alavancar o crescimento desses feudos até que eles se tornem uma cidade chamada de burgo. Dentro desse momento vai surgir uma nova classe, a cavalaria. São pessoas especializadas nas artes militares. Muitos deles não serão membros da nobreza, como sempre foram. A cavalaria vai ser uma forma de ascensão social e vai ter uma importância muito grande para aqueles que não nasceram dentro da nobreza. É uma forma deles ascenderem socialmente. E essa cavalaria vai ganhar um status social muito grande. Vai ser o sonho de muitos se tornar um cavaleiro. Bom, nós estamos falando de um mundo cristão. E o grande foco dessa cristandade é a cidade de Jerusalém, a cidade onde Jesus foi crucificado. Ela é a cidade sagrada dos cristãos. E para lá, muitos cristãos vão fazer peregrinações. Essas peregrinações começam a aumentar muito no ano 1000. A cidade de Jerusalém estava sob o domínio dos árabes, de povos islâmicos, mas eles sempre mantiveram essa cidade aberta para todas as outras populações. Lembrando que ela é uma cidade sagrada também para os islâmicos e para os judeus. Só que um novo grupo de islâmicos vai se levantar, um grupo de turcos chamados seljúcidas. Em 1078, eles conquistam a cidade de Jerusalém e proíbem a entrada de cristãos na cidade. Tentando expandir seu império, eles acabam batendo de frente com o império de Constantinopla, o Império Bizantino. Bizâncio perde muitas cidades, muitas localidades, e o imperador Aleixo de Constantinopla, ou Bizâncio agora, ele acaba
sofrendo um ataque na própria cidade. Vendo que a cidade, a capital do império, estava sob ameaça, ele pede socorro aos cristãos do Ocidente. Então, em 27 de janeiro de 1095, o Papa Urbano convoca a nobreza a ir em socorro do imperador de Constantinopla e retomar as terras das mãos dos hereges islâmicos. Esse foi então o início das cruzadas. Porém, embora esse chamado tenha sido feito pelo Papa para a nobreza, não foi apenas a nobreza que respondeu a esse chamado. O povo não nobre também atende. Para exortar as pessoas a participarem dessa guerra santa, o Papa promete o perdão dos pecados a todos aqueles que partissem para a retomada dessas terras dos muçulmanos. Isso, para uma população que entende o mundo através de sua religiosidade, foi algo de um peso incrível. Seria a garantia deles entrarem no céu, deles não passarem pelo purgatório ou mesmo irem para o inferno. Então, um monge, o Pedro Eremita, do Reino Franco, ele vai para as ruas e começa a chamar a população para fazer uma cruzada. Só que quem atende esse chamado são pessoas sem posses, não são membros da nobreza, pessoas que não tinham armas. Então eles partem para essa cruzada com foices, com enxadas, com ancinhos e paus. Essa foi a chamada Cruzada dos Mendigos. Eles precisavam de recursos para empreender essa viagem até Constantinopla e depois até Jerusalém. E eles começam então a atacar judeus. E vão assim, de cidade em cidade, atacando as comunidades judias. Saldo final, milhares de judeus foram mortos. Eles começam, inclusive, a atacar as zonas rurais. Fazendas, pequenas vilas são destruídas por essas pessoas. E eles atacam até mesmo cidades. Conseguem chegar até Constantinopla. O imperador de Constantinopla, vendo o perigo daquelas pessoas, ele fecha a cidade e mantém essas pessoas afastadas. Ele faz um pagamento e os convence então a partir até Jerusalém. Porém, eles não são soldados profissionais e não tinham armas adequadas. Quando eles embatem os exércitos turcos, eles são dizimados. No ano de 1096 é organizada então a primeira cruzada, a chamada Cruzada dos Nobres. Essa sim foi organizada pelos reinos cristãos da Europa. Eles partem em direção a Constantinopla em auxílio e começam aí a se embater com o exército turco. Eles conseguem avançar e conseguem reconquistar a cidade de Jerusalém. Uma coisa muito importante a ser entendida. Com o aumento populacional que ocorreu durante essa segunda fase da Idade Média, chamada Baixa Idade Média, a própria nobreza cresceu, haviam muitas pessoas. E pela tradição, o que pertencia ao pai passava para o filho mais velho. Geralmente, o segundo filho, ele era entregue à igreja. A igreja o recebia em um alto cargo, então ele continuava tecnicamente sendo um nobre. Porém, agora há mais filhos e nem todos querem entrar para a igreja. E há um problema. Na Idade Média, para você ter título de nobreza, você precisava de terras e não há
mais terras para todo mundo. Um outro aspecto muito importante dessas cruzadas é uma forma de se conquistar mais terras para essa nobreza, para os segundos filhos. Eles poderão ter então títulos de nobreza. Os territórios orientais, então, tomados dos turcos, são divididos entre as grandes casas nobres da cristandade europeia. Cria-se, então, o Principado Armênio da Sicília, o Condado de Edessa, o Principado de Antioquia, o Condado de Trípoli e o Reino de Jerusalém. Porém, esses reinos não estarão em segurança, porque eles são cercados por povos islâmicos. Após essa primeira cruzada, a Cruzada dos Nobres, outras cruzadas partiram. Fala-se em mais 8 cruzadas ou em mais 7 cruzadas. Algumas com histórias bem interessantes. Porém, não serão suficientes para manter o poder cristão sobre esses territórios. Eles acabarão sendo retomados pelos povos islâmicos. E meio a esse ímpeto de guerras contra os hereges, muitos cavaleiros vão se organizar para atacar então a parte do oeste, a Península Ibérica, que também estava sob domínio islâmico. No norte da Península Ibérica resistiram alguns reinos cristãos em áreas mais montanhosas. Esses eram os reinos de Leão, Castela, Navarra e Aragão. A nobreza franca vai se unir a esses reinos e empreender então uma guerra de reconquista, tomando territórios dos muçulmanos. Um ponto importante de partida foi a retomada da cidade onde estava o corpo do apóstolo Tiago, o túmulo de Santiago de Compostela. A partir desse evento, um condado vai ser fundado, que é o Condado Portucalense, que foi entregue a um nobre francês. Com o passar do tempo, isso será assunto para outra aula, esse condado se tornará independente do reino de Leão e do reino francês, e será fundado o reino de Portugal. Outros reinos vão se unir e formar então o reino da Espanha. Esses reinos já vão nascer com uma característica diferente. Eles serão apoiados por uma burguesia comercial. E qual foi a importância dessas cruzadas? O que mudou então a partir delas? Em primeiro lugar, as rotas comerciais com o Oriente foram reabertas. Agora, o mundo cristão ocidental ele não está mais isolado. Vai haver um acesso a produtos orientais. Nesse novo sistema de comércio, duas coisas importantes vão ocorrer. Primeiro, surge uma burguesia comercial, um pessoal que vai ganhar dinheiro com esse comércio. Nisso, as cidades italianas da Península Itálica vão se sobressair. Essas cidades fazem acordos com os árabes. Então, árabes e os italianos vão dominar as rotas comerciais do mar Mediterrâneo. Os reinos de Portugal e de Espanha vão surgir então aí, reinos centralizados, apoiados por uma burguesia comercial, que tem como grande problema a submissão às cidades italianas e ao mundo árabe, que dominam as rotas de comércio do Mediterrâneo. É isso que vai levar Portugal e Espanha a promover a expansão marítima, procurando novas rotas de comércio com o Oriente.
Outra coisa, quando as cidades islâmicas da Península Ibérica são tomadas pelos cristãos, eles entram em contato com o esplendor do mundo islâmico. Enquanto no mundo cristão ocidental o saber ele era negligenciado, muitas vezes visto como um pecado, no mundo islâmico era o oposto. Eles valorizavam as ciências, valorizavam o estudo, valorizavam o desenvolvimento intelectual. E haviam universidades formando médicos, matemáticos, cientistas. Quando o mundo cristão entra em contato com esse mundo de esplendor de conhecimento, a burguesia ela vai ver nesse conhecimento uma forma de se diferenciar da nobreza. A nobreza tem título, a burguesia terá então o conhecimento. Principalmente a burguesia italiana vai começar a valorizar essa ciência, essa nova forma de ver o mundo. Os árabes haviam traduzido os filósofos gregos, os filósofos latinos, e eles preservaram esse conhecimento. A burguesia italiana, então, começa uma autoafirmação, valorizando a busca pelo conhecimento, valorizando a arte, valorizando o ser humano. Esse movimento será chamado de humanismo e ele terá duas vertentes. A primeira é a vertente científica, que promoverá o renascimento científico. A outra é uma vertente religiosa, que confrontará os dogmas da Igreja cristã e dará origem, então, à Reforma Protestante. Bom, galera, essa foi nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até o nosso próximo encontro. Abraço!